tu gostaria de perguntar alguma coisa mais sobre crianças, porque eu fiquei curioso também sobre idosos, né? Que ele falou que atende Não, acho também. legal a gente também entrar nessa área, né, o Dex? Você trabalhou por bastante tempo num asilo, não foi? Eu trabalhei 6 meses. 6 meses? 6 meses, é. Ah, tá. Eu tinha a impressão que eram uns 2 Foi anos. 6 meses, não. Tá. E compartilha com a gente, assim, não os casos específicos, mas como é que é a experiência de lidar com pessoas idosas nessa questão da psiconeurologia, neuropsicologia. Neuropsicologia. Isso. Tá. Trabalhar com idosos já é um momento diferente da fase de vida, obviamente, né? Em que a gente lida mais com questões de quadros neurodegenerativos. Normalmente são associados com quadros demenciais. Certo. Né? Aí entra a doença de Alzheimer, demência frontotemporal, enfim, etc, etc. Geralmente vem com queixas de memória, queixas específicas, assim, né? Que são quadros graduais, são quadros que vão piorando com o tempo. Certo. Né? E aí precisa de um acompanhamento longitudinal também. Então, eu acho que 100% dos casos dos idosos que eu recebi em consultório são de situações assim, são de quadros em que está começando a surgir um comprometimento cognitivo leve, que pode agravar para um quadro demencial, etc, etc. Qual que é a diferença? A gente pode considerar que é um quadro demencial quando existem dificuldades da funcionalidade. Ou seja, ele tem dificuldade em atender o telefone, em pagar contas, em subir e descer escada, em se alimentar, em fazer a sua própria comida, que tem muita relação com a autonomia. Né? Então, isso que eu ia perguntar, isso não está vinculado às vezes com a capacidade motora da pessoa? Também. Tem uma conexão. Sim, mas assim, não é a questão motora, mas é uma questão cognitiva. Tá? Obviamente que eu não vou dizer que a pessoa tem um quadro demencial se ela é cadeirante, por exemplo. Né? Existe um comprometimento da área motora do cérebro que faz com que ela perca o movimento motor, especificamente. Aí a gente pode considerar como um quadro demencial. Entendi. Né? Normalmente, a maioria é memória e função executiva. São as duas áreas. Função o quê? Função executiva. Função executiva é essa motora, conectada com essa questão motora. A função executiva escrever. é a tua capacidade de executar tarefas conscientes. Um cálculo matemático, fazer um quebra-cabeça, por exemplo, pensar logicamente para chegar a uma conclusão, a resolução de problemas, assim por diante. E é essa área do cérebro aqui, o córtex pré-frontal. Legal. E tem alguma idade que é bom já começar a olhar isso daí, tipo assim? Não, normalmente não Normalmente ela vem com base nas queixas, né? Eu comecei a sentir dificuldade para lembrar das coisas que antes eu não tinha. A queixa começa assim. Né? Antes eu lembrava tudo. Meus números de telefone da minha agenda eu lembrava todos de cabeça. Agora não lembro mais nada. Certo. É normal a gente ter uma perda cognitiva com o tempo. Fala que a partir dos 35 anos é ladeira abaixo. Então eu tô indo pra baixo agora, tô descendo. Isso, tá todo mundo assim já. Acho que nessa sala aqui tá todo mundo aqui já. Não, o René tá quanto, René? Não, 29. 29, não, o René é o novinho. Aproveita bastante. Aproveita que tá subindo ainda. Tá certo. Depois aqui tá com nós, ó. Então, assim, é normal que tenha, que a gente chama de senescência. Né? O cérebro, depois dos 35 anos, mais ou menos, né? Claro, ele vai perdendo realmente algumas habilidades cognitivas. E aí a gente tem que fazer essa avaliação e realmente ver se isso faz parte do desenvolvimento ou se é algo além do desenvolvimento. Ou seja, se está abaixo dessa curva. A gente tem uma curva descendente, que é normal. Tipo, tem uma perda aceitável, é isso que você está dizendo? Não é uma perda aceitável, é perda esperada para a idade. Perfeito. Né? Certo. Sim, se a gente for comparar os resultados com pessoas de 70 anos, se você tirar o mesmo resultado, que a média é o que você deveria ter mesmo. Agora, se está abaixo disso, a gente chama de senilidade. É a curva de senilidade. Né? Tem a senescência, que é o desenvolvimento saudável, né? O envelhecimento saudável, e a senilidade, que é quando há um comprometimento maior do que o esperado pela curva da senescência. Legal. E assim, esses casos de Alzheimer e tal, eles, uma vez iniciados essa neurodegeneração, eu acho que não, até onde eu sei, acho que não é possível parar, só retardar, só diminuir o dano, ou acho que não tem cura hoje em dia ainda esses casos assim, Alzheimer, Parkinson, essas doenças neurodegenerativas. Não tem cura. Não tem cura. O que geralmente é feito
São feitas avaliações periódicas para detectar o comprometimento, né, e o avanço desses comprometimentos e intervenções específicas de estimulação cognitiva e de reabilitação. Eu ia falar, o cérebro dizem que é como um músculo, né? Se tu botar ele pra fazer uma força, ele também se recupera, assim, né? Exatamente, Também ganha, né? o cérebro é bem isso aí. Essa metáfora do músculo é ótima, assim, boa, né? ela é muito mais ampla do que as pessoas usam. Por quê? A metáfora fala, o cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais a gente usa, mais e mais forte ele fica. Sim. Mas, se a gente for pensar, vocês são da academia aí, vocês sabem muito bem. Vai fazer um exercício de bíceps, por exemplo, tem rosca. Aí tem rosca direta, tem rosca martelo, tem rosca tem barra, tem barra reta, barra W, etc, etc. Isso aí vai estimular só o bíceps de maneiras diferentes. O encéfalo é a mesma coisa. Então você faz atividades diferentes, você estimula ele de maneiras diferentes. Então tu joga um jogo, mas também faz uma comida, daí também lê um livro, ouve uma música. Atividades de memória. Exatamente. E até atividades mais simples, assim, que a gente pode fazer no dia a dia, tentar escrever com a mão esquerda, trocar só isso aí já faz troca o caminho para ir pro trabalho, vai pro outro caminho. Essa daí do caminho eu faço porque, exatamente, eu sempre ouvi falar que estimula a criatividade, não sei o que, traz mais criatividade. Então tá, vou ir pro outro caminho. A gente conhece que o cérebro adora rotina. Sim. O cérebro é preguiçoso. Mínimo esforço possível. Mínimo esforço possível. Ele não quer gastar energia. Sim. Né? Isso faz com que a gente fortaleça muito mais algumas rotas neuronais e outras a gente acaba perdendo. Então, quando a gente faz um caminho novo, quando a gente escova o dente com a mão esquerda, quando a gente toma banho de olho fechado, sei lá, a gente vai fortalecendo novas rotas neuronais e o cérebro vai, enfim, ficando mais forte. Não, e tem outra questão, né, da academia que dá pra brincar também com o cérebro, que é, às vezes, tipo, é desconfortável fazer coisas, estímulos no cérebro, né? Exato. E na academia é a mesma coisa, tu vai fazer aquela força, tu não tá afim de fazer aquela força, né? Tu tá afim, sei lá, de ficar de boas. E aí quando fica mais fácil, o que você faz? Fica feliz, né, cara? Não, e dificulta ainda mais, ou troca o exercício. Exatamente, tem que dificultar. O cérebro é a mesma coisa. Tu vai se adaptando justamente às atividades mais difíceis. E aí você não pode ficar nelas, tem que ficar mais difícil ainda. Tem que sair do modo automático. E aí tu ganha novas capacidades, né? É isso aí, tem que sair do automático. Sair do automático. É cansativo às vezes, pensar todo dia o que fazer é diferente, mas é ótimo pro cérebro. A longo prazo. Então, engraçado, né? O cérebro é contra-intuitivo nessa questão, né? Ele quer que tu... Ele não quer gastar energia. Ele te induz, tipo assim, para com isso aí, cara. Para com isso aí, pô. Fica aqui de boa, meu. Aí tu chega, não, vamos se mexer. Daí o cérebro, porra, é verdade, cara. Eu gostei dessa parada e tal. Porque tem um benefício, né? Quando eu saio da academia, eu saio melhor. Mas são coisas diferentes. Vamos lá. O cérebro, ele não gosta de gastar energia. Sim. Então ele vai querer sempre automatizar o processo ao máximo, tá? Ele não quer gastar ATP. Na verdade, o cérebro é um órgão que gasta 35% da nossa energia total, assim, do corpo. Então ele é o órgão que mais consome energia. Sim. E ele estipula processos para limitar ao máximo esse gasto de energia. Então ele tenta automatizar muito mais. Então ficar mais inteligente emagrece, então. Não sei. O Einstein, não sou neurologista. O Einstein era mais ou menos assim, ele não era assim muito fit, mas ele não era gordo, né? A questão da academia é uma questão mais de neurotransmissores, que é a endorfina, que gera essa sensação de bem-estar e prazer. Sim. Né? Não é exatamente com a relação da automatização, mas é pela questão da endorfina mesmo. Tá? Deixa eu só complementar. Claro, tu perguntou sobre o agravamento do Alzheimer, quadros demenciais, né? Só respondendo. Então, quando a gente fala do cérebro, né, a gente não consegue curar um processo demencial. Hoje ainda não é possível. Mas a gente consegue retardar esse avanço. Alguns estudos falam até em cessar, isso eu acho bem difícil, mas em frear, né? Frear o avanço desse quadro demencial, dessa perda cognitiva. Sim. Com estimulação cognitiva, com a musculação do cérebro. Com esses exercícios, então, existem exercícios a serem recomendados por alguém que está sofrendo mal de Alzheimer, então, tem como exemplificar algum tipo? São exercícios de memória, treinar a memória, por exemplo? Quando a pessoa, assim, aí a gente entra nesse aspecto de reabilitação. Certo. Na reabilitação neuropsicológica, que tem esse aspecto de estimulação cognitiva e o aspecto de reabilitação. A ideia da reabilitação é
não é necessariamente reabilitar o cérebro, mas reabilitar a pessoa em sua funcionalidade. Certo. Quando a gente tem algum comprometimento no dia a dia, por exemplo, uma pessoa teve um AVC e aí não consegue mais trabalhar. Perdeu as funcionalidades, não consegue mais, sei lá, a pessoa era um advogado e não consegue mais escrever, não consegue mais... até certo ponto a gente tem as limitações também, porque o cérebro ele não tem a plasticidade que tinha quando tinha 2, 3 anos de idade, né? De fazer sinapses e tudo mais, né? De fazer novas sinapses, exatamente. Há um tempo atrás falava que a gente nascia e morria a gente nascia com o número X de neurônios e a partir dali ia caindo. Isso não é verdade mais. Existe a neurogênese, que vai surgindo aí para uma etapa da vida, surgem novos neurônios, mas depois então eu não sabia disso. A gente ganha neurônios durante a vida, não é grandes coisas assim. Quando a gente faz um corte, a gente cria milhões de novas células para ficar no lugar desse corte. O encéfalo ele desenvolve mais alguns neurônios, eu não vou saber dizer quantos, assim, mas existe... É um percentual baixo, mas tem isso. Isso. É baixo se a gente comparar com as outras células epiteliais, por exemplo. Sim, com certeza. Entendi. Mas existe a neurogênese, com certeza. Mas quando você é mais adulto, essa plasticidade ela fica bem mais comprometida. Então é bem mais difícil. A gente fala, inclusive, que o objetivo não é retornar o cérebro ao estado pré-mórbido, quer dizer, antes da AVC ou antes do quadro demencial. Certo. Mas é de adaptá-lo a essa nova realidade. Esse novo cérebro, como ele tá. Exatamente. Né? Então, assim, de que forma a gente pode fazer com que ele consiga fazer o que ele quer fazer? Ler o jornalzinho dele, fazer o café, o chazinho dele, né? E às vezes é treinamento. Se ele quer lembrar dos compromissos dele, ele tem problemas de memória, a dificuldade, os danos são no hipocampo, é muito mais fácil a gente estipular uma estratégia compensatória, por exemplo, uma agenda para ele, do que fazer joguinho de memória para ficar muito tempo, levar e se frustrar. Pode ser também, pode acontecer. Mas, se ele gostar, né? Aí dá. Se ele gostar, não vai fazer mal nenhum. Né? Mas assim, é muito mais eficiente a gente colocar uma estratégia compensatória para ele. Na agenda agora eu tô vendo aqui que eu tenho tal compromisso, eu tenho tal boleto para pagar, etc, etc. Então a ideia é que ele retome as funcionalidades, para que ele mantenha a autonomia, a independência. Um idoso sem independência é terrível, assim. Eles se sentem muito mal. Eles ficam frustrados, né? Normal, eu também ficaria. Qualquer ser humano. Né? A pessoa trabalhou a vida inteira, né? Cuidou dos filhos, etc, etc. Agora chega no momento da vida que ela não consegue nem fazer um café para ela. Pois é. Nossa, né? Para algumas pessoas é terrível, assim. E com razão. O tombo se torna uma coisa perigosa, né? A queda, né? Porque como a capacidade motora está limitada, a chance de cair é muito maior e também de se recuperar numa eventual queda, né? Com certeza. Isso também deve ser... São estratégias para se adaptar a essa nova realidade, né? Então, adicionar, por exemplo, tem problemas de memória ali, no início de mal de Alzheimer, adicionar lembrete... Doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer. Adicionar lembretes, esse tipo de coisa, aqueles post-its, né, os amarelinhos, né? Sim. Não existe regra, assim. Eu falei agenda, um exemplo. Sim. A pessoa pode usar post-it, assim. A ideia é fazer com que ela se adapte à realidade dela, com base nas preferências dela, por exemplo. Quando eu faço um processo de estimulação cognitiva, eu não vou forçar, assim, tem um jogo que é um jogo de celular que ele tem vários estudos que demonstram eficiência na reabilitação, na estimulação de memória operacional, etc, etc. Qual é o jogo? Chama propaganda, mas não estou recebendo nada por isso. Chama Lumosity. Lumosity? Como que escreve? Lumosity. Lumosity. De luminosidade. Isso. Lumosity. Luminosidade, mais ou menos. Legal. Ele tem vários estudos que mostram que a eficiência... E ele é divertido? Sim, eu gosto, né? Eu acho legal, eu gosto de jogos assim, eu sempre gostei. Mas eu não vou forçar um idoso de 70 anos a jogar joguinho de celular. Claro. Sugiro... Se ele não, mas assim, se eu forçar o idoso a fazer uma atividade que ele não quer fazer, ele vai fazer 2, 3 semanas, vai se frustrar e não vai continuar. E vai largar aquilo lá, Vai largar. Então, até certo ponto, a estimulação e a reabilitação ela tem que ir ao encontro dos interesses do idoso. Para não fazer alguma coisa que ele não vai fazer. Para não propor alguma coisa que ele não vai fazer. Geralmente vai ter que se adaptar às mídias que ele está acostumado, né? Livros, por exemplo,
O meu pai faz muito sudoku, mas é no negócio ali ao vivo, assim. Ele até tem no celular e tal, mas ele prefere no papel mesmo. Ele tem os livrinhos lá de sudoku e tal, querendo ou não, é um estímulo, vamos dizer assim, né? E é ótimo, claro. Né? E aí ele tem que ficar adivinhando qual é o número e tal, né? Não sei o quê. Sim, claro. Enfim, e aí a mídia que ele tá acostumado, né? Se eu pego ele, ó, pai, vai jogar Call of Duty aqui porque você vai ficar meio mais... Pior que jogos de FPS, já foi comprovado, já saíram os estudos, já faz tempo até, que melhora a memória operacional, resolução de problemas, tem vários estudos que apontam jogos de FPS. Então... É um jogo específico, não era o Call of Duty, claro. Né? Mas era algum outro jogo de FPS também que mostrava eficácia na melhora. Não, vou falar para meus filhos quando eu for idoso que vou voltar a jogar Counter-Strike por causa da minha capacidade aumentar a minha capacidade cognitiva. Só pra saudade de jogar Counter-Strike. Jogo de FPS, né? Só pra explicar, talvez tenha alguém que não entenda, né? É um jogo ali que tu... Que tu é a primeira pessoa, né? De primeira de tiro. pessoa. É jogo de tiro. Geralmente são jogos de tiro, né? First person shooter, né? Olha esse René tradutor. Tem bastante reação, né? Reação rápida e tal. Então, só pra ficar claro. Não, legal. Então, os jogos eletrônicos também podem ser meios, né, de estímulos neurais, né? E trazer essas sinapses. Eu estava até falando com uma amiga de trabalho sobre isso, assim, sobre essa questão de que algumas pessoas têm mais habilidade que as outras e às vezes é só a sinapse que elas criaram para aquela atividade específica. Que se tu treinar e for criando... Né? Claro, isso é uma questão assim de um chute meu, né? Não tem nada de científico nisso, não acredite em mim. Mas a pessoa vai treinando aquela habilidade e o cérebro vai criando sinapses para melhorar o desempenho naquela habilidade no final das contas, perfeito, né? É isso aí mesmo. Então, viu? Eu sou quase científico. Então, daí eu tava conversando sobre isso porque ela tava reclamando do conflito das novas gerações com a antiga na empresa. Que tem essa questão de tipo, os antigos são muito bons em algumas coisas que os jovens não são. Em compensação, os jovens são muito mais hábeis em outras coisas, como realmente essas questões de celular e digitais, os jovens dominam muito mais fácil porque eles vieram de um prézinho disso muito mais intenso do que os adultos que viviam em meios analógicos e hoje... Adultos, né? Os mais velhos que viviam em meios analógicos e hoje tem uma chuva de digital... Mas eles ainda trabalham em muita coisa analógica porque é aquele Toyota 92, tá ligado? Que tá funcionando bem e tal. Tem isso daí também, né? São várias coisas, né? Eu sempre falo que as crianças, cara, elas nascem assim já, né? Passando a paginazinha do celular. Sim, abrindo o YouTube. Isso, assim, elas já crescem com essa realidade, vendo o YouTube, passando videozinho ali e tudo mais. É mais fácil para uma criança se adaptar. Inclusive, tem alguns estudos que falam que crianças que são alfabetizadas em escolas bilíngues tem um desenvolvimento melhor. Não melhor, né? Mas assim, tem mais capacidade de desenvolvimento. Quando se aprende uma segunda língua nesses anos iniciais, isso traz vários benefícios para o desenvolvimento. Enfim, aprende outras, pode aprender outras mais fácil, etc, etc. Né? Isso aí é uma coisa que eu sinto falta. Eu queria ter aprendido. Eu queria ter tido a vontade de aprender. Minha mãe deu a oportunidade, mas eu... Bom, tudo bem. Muito malandro. Não, ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo, mesmo com 70 anos, ainda há tempo. Coisa linda. Nesse tema, assim, de idosos, né? Acabei lembrando aqui de jogos também que foi mencionado, a gente estava falando aqui. Acabei lembrando que eu li um artiguinho na internet uma vez que falava sobre... Não sei se todo mundo aqui já jogou Tetris, né? Aquele jogo clássico de montar, encaixar as peças. E aí eles fizeram uma vez acho que era num asilo, ou tinham pacientes de Alzheimer, que tem problemas de memória, né? E aí quando joga Tetris, quem já jogou, joga bastante, aí geralmente quando tu para de jogar, tu ainda fica com aquela coisa na tua cabeça, encaixando as peças na tua cabeça, né? Mesmo depois que tu já parou de jogar, fica com esse vício, assim, vamos dizer, na tua cabeça encaixando peças. Tu vai na cozinha e começa a encaixar a geladeira na tua cabeça com a mesa e existe esse efeito, o Tetris Effect, até eles falam. E aí eles repararam que idosos que jogam, colocaram lá uns idosos, quem quis jogar Tetris e tal, fizeram essa experiência, vamos dizer. E aí, mesmo tendo problema de Alzheimer, eles, no dia seguinte, eles continuavam encaixando as peças na cabeça dele, mesmo eles não lembrando mais que tinham jogado o Tetris. Ou seja... O padrão eles gravaram, vamos dizer assim.
enfim, a conclusão interessante era que eram áreas diferentes do cérebro quando achavam que seriam a mesma, alguma coisa do tipo. Não sei se tu já chegou a ouvir desse... Esse do Tetris, não, nunca ouvi. Mas interessante, legal. Tetris Effect. Muito legal. Procurar aí depois. Eles não lembravam mais que tinham jogado o jogo, mas eles começavam a relatar que, poxa, eu tô encaixando os negócios aqui, não tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Isso é muito importante, porque em alguns estudos, geralmente estudos do cérebro, assim, e aí até nessa questão de avaliação, de reabilitação e estimulação, a gente tem que ter essa noção de que quando eu faço uma atividade, o idoso, né, a pessoa ela está boa naquela atividade, ou seja, se ela teve um efeito aprendizagem naquela atividade específica, ou se ela consegue, ou se aquilo virou uma habilidade ecologizada, né? Ou seja, ela consegue aplicar aquilo no dia a dia dela. Certo. Né? Porque, sim, se eu faço um joguinho com ela e ela fica boa no jogo, Sim. no jogo de memória, por exemplo, ela melhora no jogo de memória, mas ela no dia a dia ela continua com a memória igual, quer dizer que não deu resultado. Ela só ficou boa no jogo. Sim, e não no dia a dia. Uhum. Isso aí foi muito comum, alguns viéses de pesquisa assim, que mostram que não, ele só ficou bom no jogo, mas isso ele não conseguiu aplicar no dia a dia. Ah, perfeito. Né? Tu falou do Tetris, eu pensei assim, muitas vezes a gente acaba, não é o caso, não li esse estudo, né? Mas eu lembrei que sempre teve essa possibilidade, né? A gente tem que se atentar a isso também. E na estimulação é a mesma coisa, a gente tem que pensar em algo que vá contribuir no dia a dia, de não forma só ampla, né? Ele a jogar um joguinho. Exatamente. O Kasparov, numa entrevista, falou, né? O Kasparov, quem não sabe, foi um grande campeão de xadrez. Ele falava assim que as pessoas cometem esse erro de achar que jogador de xadrez é inteligente. Na verdade, ele é muito bom em jogar xadrez. Exato. Ele não naturalmente é inteligente. Claro que a capacidade de gravar e tal, nele é muito grande, mas ele falou que em várias áreas eles eram completamente ignorantes, né? Mas assim, sim. Só tem uma relação, né? Tem essa coisa do status social, né? De alguém que é muito prolífico, muito bom em uma área. Tem esse, não sei porquê, né? Aí as pessoas acham que então eu vou perguntar a opinião dela. Que é genérico isso, né? Vou perguntar a opinião dela sobre um assunto nada a ver, que ela nem sabe nada. Sim. E, né? Não sei porque a gente faz isso, né?